Paz, meu irmão. E aí, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, como andar na casa do Senhor? Sabendo que você, nós somos a casa do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, lembrando que a igreja não é uma organização, mas sim um organismo vivo de pessoas, membros, eu e você, unidas no corpo de Cristo. Cristo sendo a cabeça e nós os membros. Como devemos andar? Andar de tal forma, de tal maneira, em que nós obedecemos tudo, tudo à vontade, toda a vontade do Senhor. Se nós somos a casa do Senhor, se nós somos os membros do corpo de Cristo, como a minha mão pode fazer uma ação se o cabeça, sendo Cristo, não ordenar essa ação para mim? Só faço um movimento, os membros só fazem um movimento depois de receber um comando do cabeça, que é Cristo Jesus. A minha mão, ela não faz o que ela quer, ela não se desliga do corpo dos outros membros do meu braço e ela sai andando fazendo o que ela quer. Sabendo disso, como andar sabendo que nós somos a casa do Senhor, o corpo de Cristo? Aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 6, Cristo, porém, como filho, está à frente da sua casa. E esta casa somos nós, se guardarmos firme a confiança e o orgulho da esperança. O autor de Hebreus está comparando Moisés, servo na casa, como Cristo, que é o filho sobre a casa, e afirma que nós somos essa casa, desde que permanecermos firme na fé. O que é permanecer firme na fé? Continuar crendo em Cristo e obedecendo a Ele, e obedecendo, vivendo no corpo de Cristo até o fim, até o último dia das nossas vidas, até o dia em que nós subiremos na vertical ou na horizontal, sabendo que a vertical nós subiremos quando assim Cristo vier buscar a sua igreja. Na horizontal é quando nós partirmos mesmo e o Senhor pedir as nossas vidas. Se a casa de Deus não é apenas um título, é uma responsabilidade. Devemos guardar firme a fé, porque a casa precisa estar firme na rocha. Nós temos que estar firmados na rocha eterna, Cristo Jesus, para que assim a palavra diz, venham as chuvas, venham os ventos, mas a casa esteja sobre a rocha, firme e inabalável. Agora, se nós estejamos, a palavra diz que se a casa estiver sobre a areia, vem o vento, vem a chuva e derrubará aquela casa, nos derrubará. Por isso devemos estar firmados, a casa deve estar firmada na rocha, Cristo Jesus. Ali estaremos guardados e ali estaremos seguros. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Como o Senhor andou? Jesus andou nessa terra. Como ele andou?
em obediência ao Pai, ouvindo a voz do Pai, orando e pedindo a direção do Pai em todo o tempo. Ele permaneceu fiel, sem pecar, obedecendo ao Pai. Nós também devemos andar de tal forma, em santidade. Não digo que não iremos pecar, mas quando nós pecarmos, nós vamos até o Senhor, nos arrependemos e caminhemos em santidade, como Cristo caminhou. João está confrontando o engano de dizer que ama a Deus sem obedecê-lo. Ele mostra que andar em Cristo é viver com Ele, como Ele viveu. Muitos dizem, eu amo Deus, eu amo a Deus, mas não tem uma experiência com Deus e vive da sua forma, da sua maneira, pecando loucamente. Por quê? Porque não tem uma experiência com o Senhor. O amor é somente aquela fala que sai da boca. Mas o Senhor diz, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se nós dizemos que amamos ao Senhor, devemos guardar os seus mandamentos, viver em obediência totalmente ao Senhor. Não viver, hoje eu obedeço igual a montanha-russa. Amanhã eu já não obedeço. Hoje eu obedeço, amanhã eu já não obedeço. Hoje eu obedeço, amanhã eu já não obedeço. Mas sim viver de pouquinho em pouquinho, obedecendo ao Senhor. Obedecendo ao Senhor. Até o fim, obedecendo ao Senhor. Se sou morada do Senhor, preciso me parecer como o dono da casa. Falar como Ele fala, amar como Ele amava, odiar o pecado como Ele odiava. Parecermos com o dono da casa, Cristo Jesus, como Ele falava, como Ele andava, como Ele se comportava, como Ele amava. Não é aquele amor mundano na terra que nós conhecemos, mas sim aquele amor que entregou a sua vida por nós, aquele amor que exorta, fala a verdade, corrige, ponha no caminho certo. Esse amor é o verdadeiro. Aquele amor onde que você vê o outro andando errado, pecando loucamente, esse amor vem e fala, você está errado, olhe para Cristo, ande como Cristo. Esse é o amor verdadeiro. E odiar o pecado como Ele odiava. Devemos odiar o pecado. O pecado deve nos dar ânsia de vômito. Devemos odiar o pecado como Deus odeia. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Da parte de Deus, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados por um alto preço. Devemos andar de tal forma que as nossas ações, tudo aquilo que fazemos, glorifiquem a Deus. Se aquilo que fazemos estão apenas fazendo as nossas vontades, deixando nós alegres, está errado. Aquilo que fazemos devemos glorificar a Deus.
fazer as coisas verdadeiras diante do Senhor, não como os escribas que falavam, eram religiosos, mas viviam longe da presença do Senhor. Fazer de verdade, sincera, uma ação sincera dos nossos corações, na presença do Senhor, fazer somente aquilo que Ele nos requerir de nós. Paulo está combatendo a posição e todo tipo de imoralidade nessa passagem. Ele diz que pecar contra o corpo é pecar contra o templo. E o templo agora somos nós. Você não vive mais para si. O seu corpo pertence a outro, a Cristo Jesus. Tudo que você faz, come, veste, fala, vê, deve glorificar o dono da casa, o Senhor. Aqui em Salmos, capítulo 93, versículo 5. Os teus testemunhos são firmes, a santidade convém à tua casa, Senhor, para todo sempre. Os teus testemunhos são firmes, a santidade convém à tua casa, para todo sempre. A santidade convém a nós, permanecer santos até o fim. O salmista está exaltando a majestade do Senhor. Ele termina o salmo afirmando que santidade é o adorno permanente da casa de Deus. A santidade não é opcional para quem é a casa de Deus, onde Ele habita. A pureza, precisamos limpar a casa e mantê-la em ordem. Limpar a casa. Se há pecados, nos analisar se há pecados, há hábitos ruins, devemos tirar isso das nossas vidas. Isso é limpar a casa. Tampar as brechas. Se há uma rachadura na parede da casa, onde essa rachadura pode entrar bichos, insetos, cobra, devemos preparar uma massa de concreto e ir lá e tampar essa brecha. Tampar a brecha. Limpar a casa. Tirar as coisas que o Senhor requer que nós tiremos da nossa vida, para que assim sejamos santos, como o Senhor é santo. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Devemos ser prudentes, edificar as nossas casas sobre a rocha, Cristo Jesus, a rocha eterna. Vão vir as dificuldades, ventos, chuvas, correrão os rios, mas permaneceremos em Cristo Jesus. Jesus encerra o sermão do monte ensinando que a verdadeira segurança vem da prática da palavra. Quem é a casa de Deus precisa estar edificado sobre obediência. Quem só ouve, mas não pratica, está sobre a areia. Devemos obedecer aquilo que nós já ouvimos do Senhor. Em Mateus capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Jesus limpa o templo dos cambistas e comerciantes, mostrando que o templo era lugar de santidade e oração e não de negócio.
Hoje o templo é o nosso corpo, o que temos alimentado dentro de nós. A casa é para oração, comunhão e adoração, e não entretenimento vazio. Viver uma vida de oração, adoração, comunhão. É assim que devemos viver. É assim que o Senhor se agradará das nossas vidas. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Aqui, Salmos capítulo 84, versículo 10. O salmista expressa o amor profundo pelo templo de Deus. Ele reconhece que vale mais estar na porta da casa do Senhor do que dentro do pecado. Temos que valorizar estar no centro da vontade de Deus, mesmo que seja um lugar humilde. Isso é reverência por quem habita em nós. Ser a casa do Senhor não é apenas carregar o nome, é carregar a presença, a santidade e a obediência ao dono da casa. Assim que devemos andar, sendo casa de Deus, sendo o corpo de Cristo, sendo a sua igreja. Andar em total obediência ao Senhor, sujeição ao Senhor, ao corpo de Cristo, uns aos outros. Andar humildemente como Cristo andou. Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Deus abençoe.